Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, aqui quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, pastor e missionário Edivaldo Silva. Sou fundador do Grupo de Missões Evangélicas Atalaias de Cristo, do Jaraguá e Francisco Morato, em São Paulo. Quero aqui, amados irmãos, cumprimentar a todos os ouvintes com a gloriosa e santa paz do Senhor. Quero aqui poder chamar a atenção de todos os jovens, senhoras e senhores, para tudo o que eu irei falar a partir de agora, pois todo o sofrimento que eu irei falar foi por causa da minha rebeldia e da minha desobediência. A palavra de Deus diz, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo de número 26 e 27, pondera as veredas dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Podemos ver que nos dias atuais, muitos estão dentro da casa do Senhor, cocheando sobre dois pensamentos. Quantos estão desapercebidos, olhando para as lutas do dia a dia e se esquecendo que Deus está a pelejar por todas as causas. Podemos ver, amado irmão, que quando o homem sai da direção de Deus e troca os caminhos certos pelos caminhos tortuosos, o sofrimento deste homem é muito grande e muito doloroso. Quero aqui poder chamar a vossa atenção, pois tudo o que você vai ouvir agora foi traçado por minha própria rebeldia, pois a palavra de Deus diz que aquele que na carne ceifa, na carne ele colhe. E todo este sofrimento foi por não estar atento à sua palavra, pois Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, versículo de número 27, não deis lugar ao diabo. Estarei agora entrando no meu testemunho de salvação. Quero te dizer, ouvinte, que tudo começou ainda muito cedo em minha vida, pois devido ainda com a idade de 14 anos, não querer ouvir a ninguém, não querer saber de andar nos caminhos do Senhor, a obedecer a sua palavra, não querendo dar crédito ao pai e à mãe, não querendo ouvir aqueles que me amavam e estavam prontos a me ajudar. Quero aqui te dizer que a própria palavra diz, no livro de aos Efésios, no capítulo de número 6, o versículo de número 2, a palavra de Deus nos diz, honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E eu quero te dizer, jovem, quero te dizer, homem e mulher, quero te dizer, filho, aquele que não ouve pai e mãe, o sofrimento ele é inevitável. Foi apenas com 14 anos de idade que no início da minha mocidade, sem querer ouvir a ninguém, decidi largar tudo e todos e seguir os meus próprios caminhos, achando que eu já era dono da minha própria vida. Sei dizer que parti, sem se importar com o sofrimento dos meus pais, decidi seguir os caminhos tortuosos, e foi aí que o adversário deu a sua primeira investida, colocando uma de suas dalilas no meu caminho. Quero te dizer que quando conheci pela primeira vez uma jovem, eu sem experiência nenhuma, atravessei na frente de todos e decidi ir embora de casa, sem se importar com o grande sofrimento de minha mãe. Quero te dizer, jovem, que quando eu parti de casa, quando conheci esta pessoa, achando que esta pessoa era tudo para mim na minha vida, eu com apenas 14 anos, esta pessoa com 26 anos, mãe de 6 filhos, lá estava eu enrolado, lá estava eu todo embaraçado. Sei dizer que logo estava eu fazendo parte em um chiqueiro espírita, ou seja, em um centro de macumba, trocando a palavra de Deus, trocando a Bíblia por um atabaque. E lá estava eu dentro daquele centro de macumba, feito um cavalo do cão, preso e amarrado ao satanismo, ao curandeirismo, sem ter um pingo de consideração a Deus e aqueles que tanto me amavam, que eram os meus pais. Jovem, preste atenção em tudo o que você está ouvindo. Preste atenção para mais tarde você não ter esta experiência triste para contar para alguém. A palavra de Deus diz, no livro de aos Hebreus, no capítulo de número 2, versículo 1, que convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos dela. Quero te dizer que o tempo se passando, cada dia eu me envolvendo com tudo,
não prestava atenção. Logo os vícios foram se achegando, e cada dia eu me aprofundando cada vez mais em um terrível lamaçal de pecado e de dor. Com o passar dos dias, quero te dizer, eu já morando com esta pessoa, já colocando todos em casa à prova, minha mãe caminhando de joelho, minha mãe derramando muitas lágrimas, perdendo muitas noites por minha causa, meu pai na mesma condição, sempre procurando me trazer de volta para o lar, mas eu estava ali preso, estava ali cego e amarrado, sem querer saber de nada. Sei dizer que logo esta pessoa ficou grávida, e aí mais um motivo para eu me prender a ela. Cada dia o cerco me rodeava, creio que minha mãe não parava de orar por mim, Deus sempre me dando uma oportunidade, Deus sempre me dando vários livramentos, mas também, conforme diz no livro de Salmos, que o Senhor me castigou muito, mas porém não me entregou à morte. Podemos ver, eu juntamente com esta pessoa, passei a frequentar vários centros de macumba, passei a conhecer vários tipos de coisas que não agrada a Deus, e logo comecei a beber, logo estava eu me envolvendo com drogas, tudo estava se iniciando em minha vida. Foi logo após o nascimento do meu primeiro filho, que aí eu quis me despertar, quis parar de frequentar aquele chiqueiro espírita, mas não tinha força, pois a própria palavra de Deus diz que o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Porém, se o buscardes, o achareis, mas também se o deixardes, Ele vos deixará. Quero te dizer que quando meu filho completou 3 anos de idade, tudo começou a desabar sobre mim, pois logo veio a minha separação e tudo foi ficando pior, e acabei novamente batendo na porta de meus pais, e desta vez agora com o filho nos braços. Quero te dizer que logo que retornei ao lar, ali meu pai, minha mãe, meus irmãos, ali todos se alegraram e fui aceito por todos. Mas tão logo o adversário começou a planejar uma nova investida, e tudo a cada dia ficava pior. A palavra de Deus diz em Provérbios 23, versículo de número 1, versículo de número 2 e versículo de número 3, que quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se põe diante de ti. Põe uma faca à tua garganta se és homem glutão, e não cobice os seus manjares gostosos. E quantos jovens hoje, embaraçados por não prestar atenção naquilo que tem chegado até ele, quantos jovens hoje dentro da igreja, indo buscar os prazeres na carne, saindo da presença de Deus, não querendo obedecer a pai, não querendo obedecer a mãe, não querendo ouvir a pastor, não dando crédito à palavra de Deus. Quantos jovens estão caminhando para o precipício? Quantas meninas, quantos rapazes estão envolvidos, estão enlaçados nos pratos do diabo? É por isso que Provérbios diz: não cobice os seus manjares gostosos. Podemos ver no dia de hoje quantas jovens têm um ditado aí fora que fala na boca deles, é um tal de fica comigo. Fica comigo. Eu quero te dizer, jovem, se você tem um pouquinho de temor a Deus, você, rapaz, se tem um pouquinho de temor a Deus, é melhor você ficar com Cristo do que ficar com um monte de carne na tua frente. Quero te dizer que Deus, Ele sabe como tratar com aquele que não quer saber de nada, porque cada dia o inimigo me judiava mais, e cada vez o tempo se passando, a saudade aumentava, e no desespero eu sempre procurando a felicidade, mas sempre procurando aonde não a encontrava. Foi aí que uma certa noite, após ter bebido bastante, fui novamente bater aonde jamais deveria eu ter ido novamente. Sei dizer que nesta noite acabei indo a um lugar aonde jamais deveria retornar, pois ali eu, cego e louco, novamente entro em um antro de perdição, e ali novamente estava eu dentro de um chiqueiro espírita. Vejam como que o diabo prepara e arma a sua cilada, pois a própria palavra de Deus diz que há espinhos e laços no caminho do ímpio, e ali dentro daquele inferno, o adversário, vendo a minha fraqueza, mais uma vez
armou a sua rede. Mais uma vez, o adversário armou a sua arapuca. Mais uma vez estava eu, embaraçado e preso, aonde acabei caindo e ficando preso novamente. Quero chamar a sua atenção, jovem. Quero chamar a sua atenção, senhor e senhora. Muitas das vezes alguém chega até você, querendo te orientar, querendo livrar os teus pés da rede, mas muitas das vezes você está com seus olhos tampados, muitas das vezes você está com os seus ouvidos tampados, você não quer ouvir, você não quer enxergar, você não quer dar crédito para ninguém. Quero te dizer que naquele antro de perdição, ali naquele chiqueiro espírita onde eu entrei novamente, ali acabei me envolvendo com uma nova pessoa. Sei dizer que logo passei a conviver com esta pessoa. Esta pessoa na qual estou falando fez de tudo para me separar das drogas, mas por outro lado eu me afundava mais ainda na macumba. Por outro lado, cada vez mais o espiritismo me escravizando, cada vez mais aquelas coisas satânicas me aprisionando. E ali no Parque de Taipas, onde passei a conviver com esta pessoa, nasceu a minha primeira filha, hoje na idade com 18 anos. Quero te dizer que ali nesse chiqueiro apareceu novas amizades, ali novos amigos conheci, e tudo a dia se modificava na minha vida. Os meus caminhos cada vez se estreitava, a desobediência a Deus, a desobediência à sua palavra, cada vez iria me fazer sofrer muito mais ainda. Saiba, jovem, que Deus não deseja a morte e o sofrimento de ninguém, pois a própria palavra de Deus diz, no livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo de número 23, a palavra de Deus diz: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não, desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Por quê? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Quero te dizer que mesmo com o nascimento da minha filha, não mudei meu modo de vida. Cada dia eu me aprofundava na macumba, cada dia eu passava a frequentar mais e mais as matas, os cemitérios, as cachoeiras. Passei aí mais nas encruzilhadas, e foi na macumba que eu fiz o meu primeiro casamento. Foi na macumba que batizei e fui batizado. O diabo tinha me dominado. Quero te dizer, na macumba eu batizei o meu filho mais velho, o Márcio, hoje na idade de 24 anos. Quero te dizer que na macumba eu fiz um pacto ali, que só Jesus Cristo ele pode quebrar o pacto, só Jesus Cristo ele pode violar aquilo que o adversário ele tem preparado, pois ali naquele chiqueiro ali foi feito um tal de banho de abô, e ali com muito sangue de galinha, com muita cachaça, com muito charuto, eu ali na mata, no Pan-Americano, dentro daquela mata, ali meia-noite, eu juntamente com a mulher, juntamente com o pai de chiqueiro, só nós três naquele lugar. Ali foi me dado aquele banho de pinga com sangue de galinha. E ali, eu sabendo que eu estava errado fazendo aquelas coisas, mas eu não tinha força para poder sair daquele negócio. Não tinha força, tinha medo de perder aquela pessoa. Eu estava como se dominado. Creio eu, amados, que mesmo na rebeldia, a minha mãe, juntamente com as minhas mães do ciclo de oração, todas elas estavam orando por mim, clamando a Deus pela minha libertação, pois como disse, quando me desviei da igreja, eu estava com apenas 14 anos de idade e estava na época congregando na Assembleia de Deus, no Ministério de Perus ali no Pan-Americano. Quero te dizer que o tempo foi se passando e tudo cada vez se estreitando para mim, pois a desobediência era total. Logo que a minha filha completou o primeiro ano de vida, eu me aprofundava mais ainda nas drogas, no alcoolismo, na prostituição e na macumba. Ali eu sempre bêbado, sempre drogado, sempre estava eu me envolvendo com algum problema, muitas brigas, a polícia, tudo vinha ao meu encontro, o adversário lutando para me destruir. Mas como diz a palavra de Deus, e eu creio que tinha um justo orando em meu favor, pois a palavra de Deus diz em Tiago 5,16 que a oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos.
Quero te dizer, amado ouvinte, quero te dizer, jovem, que se você se acha sem uma saída, creia que Deus está de olho em você e já providenciou o teu socorro. Creia, minha irmã, não desista da sua oração. Continue a orar, sabendo que Deus, Ele tem contemplado as tuas petições. Deus, Ele tem visto a tua lágrima, Ele tem visto a tua aflição, Ele tem contemplado os teus joelhos pela madrugada. A própria palavra de Deus diz, irmã, tão somente que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Quero te dizer que Deus, Ele irá fazer na tua vida, na vida dos teus, coisas grandes e firmes. Ele irá realizar um grande milagre no meio dos teus. Persevere na tua oração, persevere no ciclo de oração, continua clamando de joelho, continua derramando as tuas lágrimas. A própria palavra de Deus, amada irmã, amado irmão, ela diz no livro de Lamentações, no capítulo de número 3, no versículo de número 29, põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Continua clamando, continua pedindo. Nós podemos ver quando Jesus disse ali a Zacarias, no livro de Lucas capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus diz para ti neste momento: não temas, minha irmã, não temas, meu irmão, pois a tua oração, ela foi ouvida. Quero te dizer que sempre estava eu bêbado, sempre estava eu drogado, me envolvendo em muitas brigas no lar, na rua. Aonde eu passava, algo acontecia. Aonde eu chegava, acontecia um tormento na vida daqueles que ficavam ali. Eu não tinha paz e não deixava ninguém a ter. O adversário querendo me destruir. Quero te dizer que um dos milagres de livramento, um dos milhares de livramentos que marcou a minha vida, foi no ano de 87, quando certo dia saí atrás de droga e quase deparei com a morte neste dia. Em plena segunda-feira, 8 horas da manhã, estava eu aí, andando atrás de drogas, e o adversário armando a sua rede, armando o seu arco para me pegar. Mas eu creio que naquela noite minha mãe tinha orado. Eu creio que as irmãs do ciclo de oração naquela segunda-feira de manhã, em algum ciclo de oração que existe na terra, elas estavam me apresentando mesmo sem me conhecer. E neste dia Deus me deu um grande livramento, pois neste dia eu com mais 4 pessoas fomos encurralados em um matagal, e ali eu só ouvia falar que 3 iriam morrer. Nós estávamos ali, 4, 5 comigo, e ali mandou que subisse os 5 para o mato, e eu só escutava aquela frase: 5 sobe, mas 3 vai ficar. E ali, meus amados irmãos, eu com bastante medo, sem saber quem seria que iria morrer. Neste dia fomos trancados em um barracão ali numa favela, e ali se iniciava uma sessão de tortura, uma sessão de dor. Ali eu só escutava o diabo falando que iria matar 3. Ali eu só escutava aquelas pessoas usadas pelo cão, pessoas sem compaixão, pessoas cegas usadas pelo adversário, falando em morte, falando em sangue. Ali uma mulher e 2 homens armados começou a torturar a todos que estavam ali. Quando pegou o primeiro, ali dando várias pauladas e coronhada, eu com muito medo, eu só via esse gritar: pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E eu ali de cabeça baixa, com muito medo, olhava por baixo assim, via o sangue pingando, e eu lembrava da minha mãe, eu lembrava dos conselhos, eu lembrava da igreja, eu lembrava da palavra, e só falava no meu coração: Jesus, me dá mais esse livramento, Jesus, me guarda nesta hora, eu não quero morrer, eu creio que eu vou conseguir sair daqui. Eu lembrei neste momento daquilo que alguém um dia falou para mim, e eu não quis ouvir. Quantos hoje temos chegado até Ele, temos falado da palavra, e quantos hoje têm zombado desta palavra? Quantos hoje sem querer dar crédito a esta palavra? Sei dizer, amados irmãos, que ali eu de cabeça baixa, sem saber quem iria morrer. Como disse eles só diziam que iria morrer 3. Em dado momento, depois de bater no primeiro, depois de eu escutar aqueles tiros, eu só ouvi quando aquele caiu no chão, e ali eu falei: Jesus amado, agora eu. Mas graças a Deus Jesus estava ali. Sem dizer que ali tornaram a voltar e disse: tem 4, vai morrer 2. E novamente queria saber aonde estava a droga que havia sumido.
Eu creio que ali naquele momento ninguém sabia nada de droga, pois eu mesmo não sabia, porque eu estava ali para pegar a droga. Eu paguei e quando eu quis sair estava encurralado, mas alguém havia sumido com aquelas drogas. Foi quando ali pegaram o próximo, começaram a bater nele com um pedaço de pau. Eu só ouvi o choro e o pedido dele por clemência. Ali vários tiros sendo disparados, e novamente eles diziam: tem 3, vai morrer 1. Foi quando eu vi que o diabo iria matar a todos. Rapidamente eu gritei para os outros: corre, corre, é melhor morrer correndo do que morrer sentado. Ali eu me levantei e saí correndo, e ali vários tiros sendo dados atrás de mim, mas Deus estava ali comigo, me dando o livramento. Sei dizer que ali, sem olhar para a altura, sem olhar para o medo, pois o medo ali superou todas as coisas. Ali eu pulei de uma pedra, numa altura de uns 12 metros de altura. Sei dizer que caí lá embaixo, no meio do mato, dentro de umas taboas, no meio da lama, e ali naquele desespero eu só gritava por Deus, pedindo livramento. Vi quando ali jogaram o outro lá de cima. Graças a Deus eu consegui escapar naquele dia, e o diabo perdeu em sua investida. Eu tinha certeza que a oração da minha mãe tinha chegado ao céu. Eu tinha certeza que os pedidos das irmãs do ciclo de oração tinha chegado ao trono da glória. Eu tinha certeza que Jesus Cristo, Ele iria marcar um novo encontro comigo, Ele iria me dar vitória. Hoje eu estou aqui porque eu sou um milagre de Deus. Hoje eu estou aqui porque Satanás não tem poder sobre a minha vida. E eu profetizo, minha irmã, eu profetizo, meu irmão, na vida dos teus, que Jesus Cristo, Ele há de libertar a todos. Jesus Cristo, Ele vai trazer, se Ele tem falado o que Ele vai fazer. A palavra de Deus diz, em Isaías 43, versículo 13, que ainda antes que houvesse dia, Ele é, e ninguém há que possa escapar das suas mãos, e operando Ele, quem impedirá? Talvez o inferno já tentou decretar a morte do teu, talvez o inferno já tenha se levantado para falar que vai matar, mas eu quero te dizer nesta tarde, que a palavra de Deus, ela diz, no livro de Isaías, capítulo 14, versículo de número 27, a palavra de Deus deixa bem claro para ti nesta tarde, minha irmã, você que tem chorado, papai, você que tem chorado, mamãe, você, minha irmã, que está clamando neste momento, a palavra de Deus diz: o Senhor dos exércitos determinou, quem pois invalidará? A mão do Senhor estendida está, quem pois fará voltar atrás? Se Deus, Ele determinou, se Deus, Ele tem falado o que vai trazer, continua perseverando. Vale a pena a senhora chorar, vale a pena o senhor chorar hoje, porque a própria palavra de Deus diz em João 13, versículo 7, que o que eu faço hoje, o que eu faço agora não o sabes tu, mas tu o saberás depois. Hoje as tuas lágrimas Deus enxuga, minha irmã. Deus enxuga as tuas lágrimas hoje, meu irmão. Deposita a tua confiança, continua perseverando, não desista, continua batendo. Nós podemos ver também a palavra de Deus dizendo em São Mateus, capítulo 7, versículo 8, que aquele que pede, ele recebe, aquele que busca, ele encontra, e aquele que bate, a porta se abre. É por isso que eu continuo na insistência desta palavra, continua batendo, continua pedindo, continua buscando, porque Jesus Cristo, Ele tem entrado no teu lar, Ele tem contemplado as aflições, Ele tem visto o plano de salvação para os teus, e por isso Ele diz, meu amado irmão, minha irmã, não se desespere, não desanime. Ele disse para Daniel e manda dizer para ti neste momento: tu porém vai até o fim, porque no final levantarás e receberás aquilo que lhe apraz. A tua vitória está lá no final, não está nem aqui no começo e nem no meio. A tua vitória está lá no fim, através da tua insistência, da tua perseverança. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele quer que você clame a Ele, Ele quer que você chore, Ele quer que você lance sobre Ele a vossa ansiedade, Ele quer que você conte para Ele neste momento as suas aflições. Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado dos teus, ainda que muitos não dão crédito, ainda que muitos se levantem como se levantaram para Jó, ali no capítulo 5, versículo 1, nós podemos ver os amigos de Jó chegando até Jó. Talvez alguém já chegou até ti e disse: olha, chama agora
alguém que te responda. Eu quero te dizer, conforme disse o salmista Davi: o meu socorro vem do céu, o meu socorro vem de Deus. E nesta noite Deus, Ele está providenciando o teu socorro. Hoje chegou a salvação à tua casa. Olha, meu amado, continuando aqui no meu testemunho, eu quero te dizer que mesmo assim nada mudou em minha vida. A desobediência não deixava eu ver como Deus me amava. A desobediência não deixava eu ver que cada dia tudo piorava para mim. As drogas, o álcool, tudo parecia ser infinito em minha vida. Quantas lágrimas rolaram, quantas vezes o sofrimento no rosto da minha mãe estava estampado, quantas das vezes o meu pai queria me abraçar, mas por causa da minha rebeldia, o meu pai, ele se sentia triste. Meu pai, ele nunca me abandonou, eu que abandonei o meu pai. Quando eu falo isso aí, alguém fala: irmãos, quem foi o culpado? O culpado foi eu. Nem o diabo teve culpa desse sofrimento. O culpado de tudo que eu passei fui eu. Única e exclusivamente fui eu. Assumo a culpa, porque filho que não ouve pai, filho que não ouve mãe, filho que não quer saber de andar segundo a palavra de Deus, o sofrimento dele vai acontecer. Amém? Quero te dizer que logo estava eu novamente recebendo um novo e grande livramento da parte de Deus. Presta atenção, jovem, como que Jesus me amou, como que Ele me ama, como Jesus te ama. Em uma certa noite estava eu bebendo em um bar, depois de ter usado bastante droga, e acabei neste bar me envolvendo em uma forte briga. Ali acabei me envolvendo ali com todos que estavam ali. Tive que correr para o meu lar, e ali no meu lar eu acabei com a nova briga. E ali comecei a bater na minha ex-mulher, e de repente só ouvi meu filho gritar: cuidado, pai. Ali no meio daquele tumulto, eu brigando com a mulher, só escutei quando meu filho me empurrou e falou: cuidado, pai. E logo senti que um punhal entrava no meu ombro esquerdo, em cima da minha clavícula. Saí dali correndo, e ao invés de ir para o hospital, vi que aquela faca tinha entrado no meu ombro, um punhal. Saí dali correndo, e ao invés de ir ao hospital, fiquei ali em bares bebendo e me drogando mais ainda. E nesta noite, mais uma vez, o adversário da minha vida, da tua vida, mais uma vez o cão deu uma grande investida contra a minha vida. Mas creio que nesta noite, não só a minha mãe carnal, mas as minhas mães do ciclo de oração, eu creio que nesta noite estavam orando por mim. A palavra de Deus diz que o ladrão só veio para matar, para roubar e para destruir. Vejam que quando Deus quer operar, ninguém ele pode impedir. E nesta noite, ao retornar para casa, quando eu cheguei em casa, a minha união chegou ao fim. Ali eu fui mandado embora de casa. Tudo estava começando em minha vida. O sofrimento parecia ser infinito. Logo nasceu uma nova confusão. E ali estava eu bastante bêbado, bastante drogado. E mais uma vez eu investi para cima de todos. E novamente eu ouvia os gritos dos meus filhos. A minha filha gritava, o meu filho gritava, o meu enteado gritava. Sogro, sogra e cunhado, todos investiram contra mim. E quando eu quis correr dali, não percebi. Quando eu dei as costas, em cima da geladeira, uma faca. E ao dar as costas, senti aquela faca rasgando as minhas costas, na altura do meu pulmão esquerdo. Logo senti o sangue quente escorrendo novamente. Saí dali correndo com aquela faca nas costas. E ao invés de fugir dali para bem longe, novamente fui para o bar. E ali meu filho juntamente comigo. Sei dizer que Deus jamais ele me desamparou. E ali Deus mais uma vez me deu este grande livramento. Mais uma vez Deus mostrou que Ele tinha um plano na minha vida. E ali eu fiquei naquele bar bebendo e me drogando. Ali consumindo Aldol. Ali consumindo Gardenal com cachaça. Ali eu sei dizer que por volta das 2 horas da manhã, eu estava no centro da parada de Taipas lá embaixo. Quando perceberam que eu estava ali ferido, 2 horas da manhã jogaram eu para fora. E ali, graças a Deus, o meu filho começou a gritar e pedir socorro. Meu filho na época eu não me recordo bem, mas eu creio que ele tinha uns 9 anos. Ele começava a gritar ali na Cantídio Sampaio,
ali no cruzamento com a Elísio Teixeira Leite. Ele começava a gritar e pedir para o povo: socorre o meu pai, não deixe o meu pai morrer. E eu chorava e abraçava o meu filho. Ele falava: Márcio, fica comigo, Márcio, fica comigo. E eu bêbado, já drogado, mas graças a Deus o meu menino perseverou ali comigo. Sei dizer, irmãos, que por volta das 2 horas da manhã eu fui socorrido ali no hospital de Taipas. E ali tive que suportar mais uma nova tortura, pois devido ao estado de embriaguez, devido muita droga que eu usei, ali eu tive que suportar uma grande dor. Quando eu cheguei naquele hospital, eu vi os médicos falar que anestesia não iria fazer efeito. Ali eu me lembro como se fosse hoje. Me deitaram ali na maca e ali colocaram um travesseiro para me morder. Amarraram as minhas mãos, eu de bruço, amarraram as minhas mãos e o meu pé para mim não se bater. E eu ouvi a enfermeira falar: coitado desse moço, vai sofrer mais. E eu ali gemendo e meu filho de longe vendo lá de fora. Ali começaram a me costurar a sangue frio. Ali eu tive que suportar aquela 18 pontos nas costas. E eu falava: meu Deus do céu. E ali eles costurando as minhas costas. Mas eu quero te dizer que mais uma vez o diabo, ele foi derrotado. Quero te dizer que mais uma vez Jesus Cristo estava ali para me dar mais este grande livramento. No outro dia, amados, ao sair do hospital, ao invés de ir para a casa de meu pai, fui novamente ali para o parque de Taipas, atrás de uma reconciliação, atrás de uma nova chance. Mas eu, ao chegar ali, se forma uma nova briga. E novamente ali no mesmo dia que eu saí do hospital, fui pego ali num corredor, 1 metro mais ou menos de largura. Fui pego e amarrado ali por 3 homens covardes. E uma nova tortura começava a acontecer, pois ali com um pedaço de pau começaram a me bater. Me amarraram pés e mãos. Eu sentia ali muita dor e gritava que eu iria matar a todos. Foi quando me colocaram dentro de um carro e partiram ali comigo. Eu amarrado entre o banco de trás e o banco da frente. Ali a minha filha viu quando eles me jogaram dentro daquele carro. Começou a gritar, começou a chorar. E eu sei dizer que me tiraram dali da presença de todos. E no meio do caminho a tortura aumentou, pois ali eu estava amarrado. Ali começaram a rasgar a minha camisa. E ali acenderam cigarros e começaram a queimar as minhas costas com ponta de cigarro. Ali eu sendo queimado, eu tinha saído do hospital naquele dia com aqueles pontos nas costas. Ali começaram a arrancar todos os pontos que haviam sido dados naquela noite. Ali eu comecei a sentir novamente o sangue correr pelas costas. Eu gritava e chorava. Eu não sei se era de dor ou se era de ódio, mas eu sei que eu estava sentindo uma profunda dor. E ali eles queimando as minhas costas, abriram aquele corte e começaram a queimar a ferida com cigarro. Ali eu gritava, travava os dentes, rangia os dentes. Foi quando chegaram ali bem próximo ao hospital de Taipas, uma rua abaixo do hospital de Taipas. Na época ali era só árvore de um lado, árvore do outro e o estacionamento do hospital acima. Ali continuaram a me bater, até que alguém pegou um pedaço de pau, um caibro, não sei o que foi, e ali me bateram na sola do pé, até quebrar o meu pé direito. Quando quebraram o meu pé direito, me jogaram em uma escadaria que dá acesso ao estacionamento do hospital. E eu, graças a Deus, quando eu caí lá embaixo, alguém veio correndo com a faca. E ali eu comecei a gritar, mas Deus, Ele sabe como trabalha. Eu não sei de onde, varões, não sei, ouvintes, mas eu sei que Deus ali enviou um soldado da terra. Quando ouviram sirene, quando viram os guardas do hospital correndo, assobiando com o apito deles, gritando ali, eles me largaram ali naquela escadaria do hospital, no estacionamento, e fugiram. E ali eu sei dizer que Deus me deu mais este grande livramento. Como eu estava sofrendo, tudo porque os planos de Deus para a minha vida já estavam traçados. Deus me apertou muito aí no mundo, mas não me entregou à morte. E novamente estava eu batendo nas portas do meu pai. Mais uma vez estava eu ali como filho pródigo. Mais uma vez estava eu ali pedindo para o meu pai uma guarita, pedindo para meu pai o socorro, pedindo uma nova oportunidade. E meu pai com seu coração de amor, minha mãe com os seus braços abertos, mais uma vez me acolheram.
mas eu quero te dizer que na casa do meu pai, mais uma vez a agonia chegou, mais uma vez o sofrimento chegou para todos, pois logo ali na casa de meu pai, o sofrimento e a solidão, tudo vinha me torturar. E ali no Pan-Americano, na Jacinto Pereira, todos passaram a me odiar, tudo por causa das drogas, tudo por causa do álcool. A vizinhança já não me suportava mais, não por mim, mas de ver eu fazer o meu pai sofrer, de ver fazer a minha mãe sofrer. Todo mundo passou a me odiar e logo comecei a transtornar a casa do meu pai. Logo ali fortes brigas, muitas confusões comecei a causar. Eu não tinha paz e não permitia ninguém viver em paz. O adversário queria minha cabeça, mas a oração da igreja me guardava e me livrava da morte. Olha, ouvinte, o uso de drogas aumentava a cada dia. O álcool passou a ser o meu companheiro diário. Dormia bêbado e acordava bêbado. A minha mãe muito sofria ao ver o meu estado em casa. Devido à minha rebeldia, à minha crueldade para com meu pai, passei a ser odiado por todos. Os meus irmãos, os vizinhos, ninguém queria ter a minha amizade, ninguém queria uma aproximação de mim. Sei dizer que logo comecei a me drogar mais ainda, pois quando eu falo de drogas, eu sei do que eu estou falando. Veja como o adversário ele prepara um coquetel do Satanás e joga diante do homem. Ali o álcool já não estava fazendo efeito, um baseado já não estava fazendo efeito, e ali logo passei a usar 24 tipos de droga, consumido com cachaça, consumido com bastante conhaque, pois aí passei a usar o Aldol, o Neosine, o Roupinol, o Triptanol, o Tegretal, o Artanis, o Diazepam, o Gardenal, o Pambenil, o Ipriguitil, o Revortril, o Lexotan, o Fenegan, o Fenobarbital, o Ópio, o Gitan, o Optalidon, o chá de lírio, o chá de papoula, o gogumelo, o xerindaloló, o rachixe, a heroína, a cocaína, a maconha e o crack. Ninguém, nem eu mesmo acreditava na minha recuperação, nem eu mesmo acreditava na minha libertação. Para muitos era impossível a minha recuperação, mas como está escrito nas sagradas palavras de Deus, no livro de São Mateus, capítulo 19, versículo 26, a palavra de Deus diz: ao homem é isto impossível, mas a Deus todas as coisas são possíveis. Por isso eu quero te dizer, amados ouvintes, minha mãe, ou melhor, minhas mães do ciclo de oração que está ouvindo, você ouvinte desse testemunho, quero te dizer, não desiste, continue a clamar pelos teus, continue, porque Deus, Ele tem contemplado o teu clamor. Deus, Ele está trabalhando. No livro de Jó 37, versículo 15, está a resposta disso que eu estou te falando. Porventura, sabes tu como Deus opera? Porventura, sabes tu como Deus trabalha? Quero te dizer que Deus, Ele está trabalhando em prol a tua petição. Amém, ouvinte? Eu sempre envolvido em confusão, nunca deixei de crer que um dia o meu sofrimento acabaria. Sempre que eu encontrava com algum irmão pela rua, sempre que eu encontrava com a irmã, eu pedia que orassem por mim, para que Deus viesse me arrancar daquela prisão espiritual na qual me encontrava. Todos que estão nesta vida errada são prisioneiros das trevas. Ninguém sofre porque quer. Eu vejo muitos aí julgando um drogado, eu vejo muitos julgando um bêbado, julgando um mendigo, mas ninguém está naquela vida ruim porque quer não. É o Satanás que aprisiona. Se você é um evangélico, se você tem um espírito missionário, a palavra de Deus manda você clamar, a palavra de Deus manda você orar, porque Deus vai dar a libertação para aquele que você está pedindo. Quero te dizer que ali no Pan-Americano, onde eu morava, ali havia um pastor. Hoje esse pastor, Jesus sabe o que está acontecendo na vida dele, mas eu quero te dizer que esse pastor, ele foi um daqueles que me deu maior força. Hoje eu estou aqui porque Jesus usou ele como um canal de bênção na minha vida. O pastor Eduardo, ali da Igreja Evangélica Pentecostal, a Armadura de Deus. Pastor Eduardo nunca me rejeitou. Quantas das vezes me pegou bêbado na rua, quantas das vezes me pegou dormindo ali na pracinha do Pan-Americano. Sempre que me encontrava, ele tinha uma palavra de pai e pai amigo para mim.
Ao contrário dos outros que só me acusavam, só sabiam apontar os dedos de acusador. Quero te dizer que certo dia estava eu ali na praça do Pan-Americano, estava ali fumando maconha, e nesta noite Deus me deu um grande livramento, pois ali bem perto estava a igreja Armadura de Deus do pastor Eduardo, ali na Pinheirinho d'Água. Nessa época ela era ali na Pinheirinho d'Água, e lá dentro estava o homem de Deus, o pastor Eduardo, a igreja com as portas abertas, e ali havia um culto. Sei dizer que de repente eu me vi cercado pela polícia. Olhei para um lado, olhei para o outro, carros de polícia descendo, carros de polícia cercando a praça. Ali eu me levantei, saí correndo em direção à igreja do pastor Eduardo. Vejam como Deus é bom, pois ali entrei correndo para dentro da igreja e logo caí de joelho no meio do povo, tentando me esconder do policial. Vi quando a viatura parou na porta daquela igreja, e o pastor Eduardo, usado por Deus, ali no púlpito, quando eu entrei, eu já catei a droga que estava no bolso, joguei em cima do pastor Eduardo lá no púlpito e falei: segura, o fragante é teu. Joguei pro pastor Eduardo o fragante. Eu creio que foi Deus que usou o pastor Eduardo. Alguém criticou a atitude dele, mas foi Deus que usou ele para me dar o livramento. Ali ele chutou aquela droga para baixo do púlpito onde ele estava, e ali eu caí de joelho. Sei dizer que naquela noite, pastor Eduardo, usado por Deus, não permitiu que os policiais entrassem até a igreja, mas ao contrário, ele foi até onde eu estava e me chamou para que eu pudesse atender os policiais lá na porta. Eu vi quando o pastor Eduardo chegou até os policiais e me apresentou para os policiais, e nesta noite os policiais queriam me levar, mas o pastor Eduardo deu uma palavra de testemunho ao meu favor, e graças a Deus eu não fui levado dali, pois tinha certeza que se eu saísse dali algemado, eu iria apanhar muito naquela noite, pois os guardas me disseram: a sorte sua foi o pastor e esta igreja. 1-0 para você. Sei dizer que o tempo se passando, a cada dia eu era mais usado pelo adversário, sem querer ouvir ninguém. Achava eu que eu estava no caminho certo, conforme diz a palavra de Deus. Em Provérbios 14, versículo 12, a palavra diz que há um caminho ao homem que parece ser perfeito, mas o fim são os caminhos que levam o homem à morte. E eu estava trilhando por este caminho. E quantos hoje estão andando por este caminho? Quantos jovens dentro da igreja hoje usa aquela palavra que eu falava: 3 demônios. O demônio chamado não tem nada a ver. O demônio chamado o que é que tem? O demônio chamado não tem nada não. Foi o que me tirou da igreja. Não tem nada a ver, pai. Não tem nada a ver, pastor. O que é que tem, pai? O que é que tem, mãe? Tem nada não, pai. Tem nada não, pastor. Quero te dizer, tira esse demônio do teu vocabulário. Quando mais velho vir falar com você, quando você abrir a Bíblia, respeite a palavra que você lê e a palavra que você ouve, porque senão você vai sofrer. Vejam quantos livramentos Deus me deu. Quantas das vezes creio que o nosso adversário tentou tocar na minha vida, mas eu creio também que o controle está na mão de Deus. Tudo cada vez piorava. A minha rebeldia não deixava eu ver o meu sofrimento. Em casa, nas ruas, aonde eu chegava, algo acontecia. Todos me odiando, mas como disse, alguém me carregava no joelho. Em meio a tanta tribulação, eu sempre chorando, às escondidas, nas caladas da noite, pedi muitas das vezes a morte. Eu já não aguentava mais tanto sofrimento, tanto desprezo. Todos me desprezavam, como eu estava sofrendo. Por várias vezes pude presenciar a minha mãe chorando e falando com Deus. Várias brigas com o meu pai pude presenciar por minha causa. O meu lar não tinha paz. Eu queria mesmo era morrer. Certa noite, após ter bebido bastante, ter usado bastante droga, Deus mais uma vez me deu um grande livramento, pois em uma discussão acabei por levar uma coronhada na cabeça e não morri, porque a minha mãe estava de joelho. Neste dia, após ter tomado esta coronhada, este homem que me deu a coronhada, ele desferiu aquele golpe e em seguida acionou o gatilho daquela arma por 4 vezes, mas na frente do dedo dele estava o dedo de Deus e a arma picotou todas as vezes. Graças a Deus, Deus me deu esse livramento. Quando ele acionou o gatilho 4 vezes, o dedo de Deus estava na frente do dedo dele. Depois de muito sofrimento, por não aguentar mais tanta decepção, por não aguentar tanta vergonha, por não aguentar ver o que eu estava causando,
meu pai colocou na mente que iria vender a casa e sumir de perto de mim. Certo dia, eu pude sentir que o meu sofrimento iria aumentar mais ainda. Como sempre estava eu bêbado, como sempre estava eu drogado. E ali em casa comecei novamente uma discussão com meu pai. Sei dizer que nesta discussão, meu pai ficou muito irado. E por ser diabético, acabou por se agravar ainda mais a sua saúde. O tempo se passando, tudo ficava pior, pois por mais que eu lutasse para mudar de vida, eu não conseguia. A minha vida era droga e cachaça. Meu pai, devido ao sofrimento, acabou ficando cego. E agora ainda, muito mais eu era odiado por todos e rejeitado por todos. O desprezo de todos a cada dia me fazia sofrer. Tudo o que eu precisava era de uma ajuda, mas todos preferiam me julgar. Eu era para todos um lixo. A cada dia eu me drogava mais, dormia e acordava louco, bêbado, todo sofrimento. Minha mãe só chorava, meu filho crescendo sem nada poder fazer, só me pedia para parar de beber e para tomar cuidado. Meu pai, creio que mesmo com tudo isso, ele gostava muito de mim. Eu mesmo no erro acreditava que um dia Jesus iria me achar e iria me libertar de toda aquela agonia. Sempre falava para todos que o que me batia, todos aqueles que me batiam, eu sempre falava: eu vou vencer, eu vou vencer. Esta era a palavra que saía da minha boca. Quero te dizer, amado irmão, certo dia, bêbado, drogado, arrumei uma briga com meu pai. Ele mesmo cego, eu não respeitei. Meu pai já havia perdido também o pé direito, pois a diabetes causou-lhe uma gangrena. Sei dizer que nesse dia meu pai, mesmo sem poder enxergar e andar, saiu em direção atrás de um orelhão, e aonde ele pisava eu só via marcas do sangue do seu pé. E ele sempre chorando, acabou chamando a polícia. Certo dia eu via meu pai sentado em uma cadeira, escutando aquela música do Barrerito. E meu pai chorava muito quando eu escutava aquela música, falava: os meus passos, aonde estão os meus passos? Eu de longe sentia aquilo, meu pai sem poder andar, sem poder enxergar, e ele cantava: os meus passos, aonde estão os meus passos? Sei dizer, amado irmão, que Jesus, ele é fiel. Nesse dia meu pai, ele acabou me entregando para a polícia, e eu estava ali em frente de casa, assentado, fumando maconha. Em um dado momento, no outro lado da rua, vi quando chegou ali uma viatura da rota. Meu pai na porta ali do bar, onde ele tinha um bar. Ao perceber, porque ele não enxergava, mas ao perceber a chegada da polícia, ele mandou que aqueles policiais me pegassem e me matassem. Sei dizer que eu levantei ali e comecei a correr, comecei a pular na casa dos vizinhos. Ainda vi quando minha mãe começou a gritar em cima da laje, minha irmã, todo mundo gritando. Eu só vi minha mãe e minha irmã gritava: corre mãe, vão matar o Zizo, corre mãe. Eu ali olhei para trás e gritei para minha mãe: mãe, ora por mim. E vi a agonia tomar conta de todos ali em cima daquela laje. Meu filho gritava: não matem o meu pai. Minha mãe chorando só gritava: meu filho, meu filho. E graças a Deus consegui fugir dali. Ao sair na rua de baixo, ali na pinheiro d'água, olhei em direção onde estava minha mãe e vi que ela acenava para mim, mas eu não entendia porque estava muito longe. Sei dizer que ali, quando pude perceber, estava novamente cercado pela polícia, e ali vários carros de polícia chegando para me pegar. Eu sem saber para onde correr, olhei para o alto e só gritei: Jesus me livra. E ali começou a dar tiro em cima de mim, mas Deus, ele me mostrou um escape. Olhei para o chão ali, para o asfalto, e vi que faltava a tampa de um bueiro. Logo pulei dentro daquele esgoto e consegui fugir por dentro daqueles tubos. Andei a pinheirinho d'água uns 500 metros por baixo do asfalto e consegui este livramento. Cada dia tudo se complicava, a rebeldia era grande, todos me odiando. Cada dia eu piorava, tudo ficando cada vez mais difícil. Passando alguns dias, meu pai disse que já tinha um comprador para a casa. Foi aí que comecei a ver o fim se aproximava. A casa foi vendida. No dia da partida de todos, eu me desesperei. Meu filho chorou muito, pois ele só me dizia: e agora, pai, o que vai ser do senhor? No dia da sua despedida, ele disse: pai, toma cuidado. Quero te dizer que Deus, ele é fiel, mesmo sendo nós infiéis para com ele. A minha mãe, sabendo que eu iria sofrer, jamais eu teria apoio dos meus irmãos,
todos estavam revoltados comigo. Ela me deixou em uma casa ali em Franco da Rocha. Escondido de todos, foi ali e alugou uma casa de 2 cômodos para mim, mas foi por pouco tempo. Ali em Franco da Rocha, fui convidado ali a frequentar o novo chiqueiro de macumba, e ali novamente comecei a me entrar com uma nova juventude ali. Ali, graças a Deus, eu creio que a minha mãe foi embora orando. Eu sei dizer que naquela casa onde eu fui morar foi pouco tempo, porque ali eu comecei a fazer um antro de prostituição, levar mulheres lá para dentro. Comecei a fazer pontos de droga. Vejam como o inimigo é sujo e imundo. Ali conheci novos jovens, conheci novas pessoas, novos amigos, e o diabo já tinha tudo preparado. Novamente quero te dizer que ali conheci alguém que estava prestes a casar. Olha como o diabo trabalha. Ali fui convidado pelo noivo, e neste casamento, tudo programado, me colocaram para tomar conta das bebidas, e mais uma vez o adversário deu a sua investida. Sei dizer que ali nesta festa, eu já de olho na noiva, a noiva de olho em mim, amassei ali os 300 comprimidos de Gardenal e joguei dentro daquele chope. Dei para todos os convidados, menos para a noiva, e também não bebi. Sei dizer que ali eu coloquei vários comprimidos de Gardenal, Rompinol, ali misturei tudo ali dentro daqueles barril. E sei dizer que logo todos que bebeu ali começou a dormir. Ficou todo mundo grogue, e ali comecei o envolvimento com aquela noiva. Logo estava eu preso a esta pessoa ali. E novamente, por causa deste envolvimento, por causa das drogas, acabei sendo despejado, sem ter para onde ir. Passei a morar nas ruas de Franco da Rocha. Virei ali um morador de rua, virei ali um mendigo. O tempo se passando, o frio chegando, o pavor tomando conta. Foi quando resolvi procurar socorro em um posto de saúde ali em Franco da Rocha. Ali no ano de 93, o inverno terrível, eu sem ter onde morar, ficava ali na rua. E fui até o ERSA 14. Ali fui pedir socorro, mas o socorro que me deram ali foi uma camisa de força. Fui posto em uma sala, e ali uma injeção, que eles chamavam aquela injeção de sossega-leão. Sei dizer que quando jogaram aquela injeção em mim, logo caiu em profundo sono. E quando fui posto dentro de uma ambulância, partiram ali comigo. Ainda pude ver no meio da caminhada muitas árvores, um lugar muito bonito. Pensei que eles estavam me levando para uma casa de recuperação, não sabia para onde eu estava indo. Mas quando eu fui ver, chegaram em um local, pararam a viatura. Quando desceram comigo, ali dentro daquele lugar, estava eu dando entrada na psiquiatria do Hospital de Louco do Juqueri. Foi ali que o medo tomou conta de mim, pois ali fui posto em uma sala, tipo uma cela forte, com grades nos vitros e na porta. Ali juntamente com 5 homens, dividia aquele quarto. À noite o pavor tomava conta, porque era uma gritaria naqueles corredores, uma bateção naquela jaula. No dia seguinte pela manhã era posto no pátio, e só Jesus para me guardar e me guardar naquele inferno. Só Jesus para me livrar naquele lugar ali. Sei dizer que ali presenciei muita injustiça, muito sofrimento. Quero te dizer que passado alguns dias, naquele hospital do Juqueri, eu era mandado embora, pois ali sem ter para onde ir, sempre acabava em uma outra psiquiatria. Estive internado na psiquiatria de Taipas, psiquiatria de Perus, psiquiatria de Pirituba, Hospital Pinel em Pirituba, psiquiatria do Juqueri em Franco da Rocha, psiquiatria e cadeia de psicopata em Várzea Paulista. Vejam como sofre uma pessoa que se desvia. Veja como o adversário faz de cavalo todo o meu sofrimento. Eu nunca joguei a culpa em ninguém. Sempre disse que o único culpado era eu, pois a rebeldia tem um alto preço a ser pago. Ali na psiquiatria do Juqueri, Deus tinha uma das suas servas trabalhando. Era uma enfermeira, e sempre que estava agitado, ela vinha até os quartos e falava de Jesus para mim. Ali eu quero te dizer, irmãos, que eu conheci ali também um desviado que vivia tocando violão, o Alexandre da Viola, o irmão do cantor Robenilson. Ali eu conheci aquele homem, sem saber, aquele homem sempre cantava um hino, o mover do Espírito. E ali ele começava a cantar: quero que valorize o que você tem.
E ali eu chorava, lá dentro do quarto eu amarrado, querendo sair para o pátio. Mas de lá de dentro eu ouvia aquele louvor e eu pedia para as enfermeiras me soltar. E graças a Deus eu sempre era atendido, sempre estava ali do lado do Alexandre da Viola. Quero te dizer que estive em várias psiquiatrias, passei por 12 cadeias, não fiquei preso porque onde eu entrava eu tinha uma receita preta, onde entrava eu tinha receita azul. E ali eu já jogava na mesa do delegado as 2 receitas. E ele falava, esse aqui é pneu, leva ele para uma psiquiatria, já mandava sumir comigo dali. Isso foi uma maneira que Deus ele me livrou, porque senão eu creio que até hoje eu estava preso. Eu não fui culpado de nada, mas alguém disse, Baianinho, se você pegar aí, você vai pegar uns 34 anos, por tudo que você já fez, por tudo que você tem praticado. Se for somar, você vai mofar dentro da cadeia. Quantas maldades! Mas eu tinha certeza que um dia Jesus, ele viria me libertar. Eu tinha certeza que um dia Deus iria me dar aquele sonho que era a minha libertação. Quantas das vezes, depois que saí da psiquiatria, ali nas ruas do Pan-Americano, nas ruas de Franco da Rocha, quantas das vezes tentei o suicídio. Certo dia, fui procurar a casa da minha irmã, pois como disse, esta nunca me abandonou. E ali na Vila Chica Luísa, no Jaraguá, no meio do caminho, o Senhor Jesus me deu mais um grande livramento. Todas as vezes eu posso dizer que Deus ele sempre enviava alguém para me guardar. Ali bem próximo ao pico do Jaraguá, existe um bar, na cabeceira da ponte da Bombril. E ali neste bar, o anjo da morte me aguardava. Eu ali encontrei alguns amigos e logo começamos a beber e a usar droga. Aqueles que se diziam ser meus amigos já tinham traçado a minha morte. Tudo estava planejado. A palavra de Deus ela é fiel e é verdadeira. Não adianta o diabo querer investir, porque Deus ele dá o livramento. Sei dizer que neste bar, depois de ter bebido bastante, fui colocado para fora. E ali o diabo manifestou na vida daqueles homens. Fui atraído, ou seja, arrastado para a ponte da Bombril. E ali, com muita cocaína e muita crack ali, a euforia da droga, quase morri. Quando cheguei junto com aqueles homens ali na ponte, a cilada do diabo, ali fui encurralado por vários. E ali mandaram que eu pulasse de cima daquela ponte. Diziam que iam me jogar dali de cima, mas eu creio que Deus ele estava ali me guardando. Ali quando eles preparavam para me jogar, de repente eu vi que todos correram e me largaram ali. Eu só escutei uma voz bradar lá de longe com voz de trovão, dizendo bem forte, varão, não faça isso, Jesus te ama. E quando eu vi alguém me pegando pelas costas, sem saber quem era, alguém veio por detrás e disse, não faça isso, meu filho, Jesus te ama. Grande é a obra de Deus na sua vida. Este homem qual estou falando foi usado por Deus naquela noite. Este homem é o pastor José Alves, da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Perus. Na época ele era dirigente ali da congregação Chica Luísa. Sempre nas horas de perigo, Deus sempre coloca um escape para mim. Este homem me tirou dali daquela cabeceira da ponte e me levou até a casa da minha irmã. Graças a Deus apareceu ali esse pastor. Quero te dizer, amados irmãos, que grandes coisas Deus tem feito em minha vida. Muitos livramentos Deus tem me dado. Quero te dizer que certa tarde, ali no Parque de Taipas, fui atrás da mulher, da ex-mulher, atrás dos filhos. E ali mais uma vez Deus me deu um grande livramento, porque ali a polícia cercou para me pegar. E mais uma vez acontecia em uma das suas igrejas, das igrejas de Deus, um culto de tarde de bênção, num sábado à tarde. E eu corri para dentro da igreja, a voz da profecia, ali no Parque de Taipas. Deus me deu este grande livramento ali também nesta igreja. Quero te dizer, de tanto sofrer, meu pai foi embora. De tanta agonia, todos foram embora e eu fiquei aqui. Mas chegou o dia da minha libertação. Certo dia, após me envolver em uma forte confusão, a última, em uma forte confusão, fui pego ali. Apanhei bastante ali naquele CDHU do Pan-Americano. Ali me quebraram todo, me jogaram na porta da padaria da Voit. Ali decretaram a minha morte, 2 horas da manhã. Mas Jesus, ele é o dono da vida. Fiquei ali sem poder andar, com as pernas quebradas, com as costelas quebradas. Ali eu sem poder sair do lugar, gemendo. Quando faltava 15 para as 2, chegou ali o anjo do asfalto, que é o resgate do corpo de bombeiro.
passando por ali, acho que ouviram o meu gemido, pararam. E graças a Deus, quando eu entrei naquela viatura, os homens que queriam me pegar chegou, mas aí já era tarde, porque a mão de Deus chegou primeiro para me dar esse livramento. Amigos, quero te dizer, ouvintes desta palavra, passe pela provação, passe, não desista, porque grande é a obra que Deus vai fazer. Não desanime, porque Deus ele está trabalhando na tua libertação. Deus ele está trabalhando nos teus pedidos. Ainda que alguém diga que você não vai vencer, que para você não tem jeito, saiba que a palavra de Deus diz no livro de Salmo 113, verso 7, que do pó ele levanta o pequeno, do monturo ele ergue o necessitado e o faz assentar como príncipe no meio do seu povo. Hoje eu estou aqui porque Deus ele tinha esse plano na minha vida. O tempo se passou, fui embora para Pernambuco, e em Pernambuco Deus fez uma grande obra na minha vida. Cheguei numa sexta-feira, na segunda-feira fui convidado ao ciclo de oração, e eu não hesitei a ir ao ciclo de oração, pois ali eu quis me envolver com pessoas erradas, mas Deus ele sabe como trabalha. Me tirou do Jaraguá, me levou para o Pernambuco, e ali no Pernambuco eu conheci a minha prima. E ali a minha prima e o seu esposo, o irmão Josafá, minha prima Navinha, e o Josafá me fez um convite para mim ao ciclo de oração, ali no bairro chamado Canaã. E graças a Deus, ali na igreja do Canaã, Jesus Cristo marcou este encontro comigo. Fui com os meus primos ali para aquela igreja, e quando eu cheguei naquela igreja, uma igreja super lotada, a igreja, aquele culto foi marcado para mim naquela tarde. Ali naquele lugar onde eu cheguei, alguém cantava um hino, pega a tua parte. E qual era a parte que eu queria? Era a minha libertação. Sem dizer que ali naquele ciclo de oração, no meio do glória, no meio do aleluia, Jesus Cristo ele me pôs em liberdade. Jesus quebrou aquelas algemas. Eu vi a glória de Deus naquele lugar, eu sem entender. Olhava para trás, todo mundo chorando, as irmãs pulando. A igreja acendeu através da minha libertação naquele lugar. Porque quando eu cheguei, Deus usou ali a dirigente, a irmã Quitéria, e a sua vice, a irmã Beta, a nossa irmã Navinha, o irmão Josafá chorava que nem criança, a igreja inteira chorando, e eu ali comecei a chorar, caí de joelho, com as duas mãos erguidas. Não foi eu que ergui, foi o próprio anjo. Caí ali com as duas mãos erguidas, e ali, graças a Deus, eu fui liberto nesse dia. Graças a Deus, através do ciclo de oração ali naquele lugar, Jesus me deu em primeiro lugar a minha libertação. E foi naquele culto que Jesus me deu a minha esposa no dia de hoje. Aqui é a minha esposa. Na época, eu com 30 anos de idade. Na época eu cheguei no Pernambuco pesando 35 quilos, com suspeita do vírus do HIV, com a perna quebrada, os braços quebrados, costela quebrada, corativos nas costas. Cheguei ali seco, parecendo um camundongo, só cabeça e orelha. Mas Jesus ele falou que ia me dar vida, e naquele dia Jesus ele começou a restaurar. Graças a Deus, eu quero te dizer, ouvinte, que ali eu conheci a minha esposa. Graças a Deus namorei um mês, porque crente não namora, crente casa. Esse negocinho de ficar no pé do poste, se agarrando, se beijando, graças a Deus na minha vida não funcionou. Rapidamente me casei com a jovem. Hoje, para a honra e glória de Jesus Cristo, Jesus me deu o Emanuel Felipe. Hoje o Emanuel tem 8 anos de idade. Jesus me deu a Emanuele Cristina. Hoje ela tem 9 anos de idade. Graças a Deus, hoje eu posso falar para todos que Jesus Cristo ele é a vida. Jesus Cristo ele é a libertação. Vale a pena servir a este Jesus. Jovem, você, senhor e senhora, você que está ouvindo esta palavra, não desista, persevere. Deus ele traçou os seus planos, e quer o diabo queira ou não, ele vai trabalhar na tua vida. A palavra de Deus diz no livro de Números 23, versículo de número 29, que Deus não é o homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria ele, não realizaria. Deus ele mandou esta mensagem, e ele diz para ti que aquilo que ele preparou para ti, aquilo que ele vai te dar, é muito mais além daquilo que você pediu, além daquilo que você pensou. Confira esta palavra em Efésios 3, versículo 20. Deus ele está falando que ele é poderoso para fazer todas essas coisas. Se ele tem falado, minha irmã,
que o seu filho, ele vai libertar a sua esposa, meu irmão, ele vai libertar seu esposo, minha irmã. Confia e creia que Deus, ele está trabalhando. Se você for para a Bíblia, abra em Gênesis 18, versículo 14, está bem claro: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Talvez para você está difícil, talvez para você é impossível, mas eu quero te dizer diante desse testemunho que Deus, ele fala claramente que para ele nada é impossível. Ele tem falado para ti que ele vai fazer. Está demorando, mas a palavra de Deus diz aos Hebreus 10:37, um pouquinho de tempo, só mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá. Está doendo a provação, mas ele diz em Daniel 12, versículo 10, que eu e você e muitos seremos embranquecidos, provados e purificados. Ele diz que o ímpio procederá impiamente e nenhum do ímpio entenderá, mas eu e você, ele diz que nós vamos entender. Os sábios esses entenderão. Foi por isso que ele disse a Daniel no capítulo 12, versículo 13: Daniel, tu porém vai até o fim. Minha irmã, tu porém vai até o fim, porque lá no final levantarás e receberás aquilo que lhe apraz. Amém? Eu vou encerrar aqui esse testemunho. Eu quero agradecer a todos que depositou a confiança em mim. O nosso irmão Renato, que está aqui comigo, eu quero agradecer a ele. Quero agradecer também aqueles que me apoiou quando eu cheguei aqui em São Paulo, porque quando eu saí eu era lixo, quando eu voltei como príncipe. Olha a diferença, saí lixo e voltei como príncipe. Quero agradecer aqui ao nosso irmão pastor Adelino, é outro que muitos criticam, mas foi o que me apoiou aqui em São Paulo. Pastor Adelino, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim Ricão. Quero agradecer também ao pastor André, da Assembleia de Deus, Ministério Perus, em Francisco Morato. Quero agradecer também ao pastor Antônio Baleieiro, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Perus, ali em Francisco Morato, onde ele dirige a igreja ali no Esperança. Quero agradecer também ao nosso irmão pastor do Ministério do Braz, pastor José Vital. Quero agradecer a todos os pastores, a todos os ciclos de oração, as irmãs que oraram por mim. Hoje eu estou aqui porque para Deus nada é impossível. Amém, igreja? Eu agradeço em nome de Jesus.